Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei e eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito simples. Você acha importante ter mulheres na política? Você acha importante ter mulheres tomando decisões políticas para a nossa sociedade? Guarda essa pergunta aí. Primeiro recado que eu queria te dar é o seguinte, hoje é segunda-feira, você está assistindo esse vídeo provavelmente na terça, que eu coloquei ele aqui, vou colocar ele para ser publicado na terça, e no momento em que você está assistindo esse vídeo, eu estou em Porto Alegre respondendo o processo, tá? Eu não posso dar mais informações sobre esse processo ainda, eu espero poder dar em seguida, mas eu só queria mostrar como isso atrapalha, porque além de eu ter que pagar, claro, passagem para mim e para o meu advogado, e todo o custo, é lógico, de responder esse processo, eu não posso estar na LESP e hoje, na Assembleia Legislativa mais importante da América Latina, né? Hoje que eu digo terça, que você está assistindo esse vídeo, vai ser votado um possível aumento do salário dos deputados. Então, é importante que você faça barulho, eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar no íconezinho aqui para você assistir, mas eu não vou poder estar lá porque eu vou estar respondendo o processo. Você vê como essas coisas atrapalham a vida da gente? É um saco, né? Vamos lá. Existe um fato aqui. E de novo, eu vou deixar bem claro que isso é um fato, isso não é a minha opinião. Que é um fato histórico, tá? É um fato de que todas as sociedades dos Homo sapiens, todas as sociedades da nossa espécie, todas, elas foram historicamente patriarcais, ou seja, as decisões políticas foram tomadas pelos homens. Ah, você acha isso certo? Você acha isso errado? Não sei, não quero saber, não estou dando opinião, estou falando que isso é um fato. Inclusive, até naquele livro que todo mundo está lendo agora, o Sapiens, ele passa por isso, ele até fala em algum momento. Eu acho o livro Sapiens um bom livro, tá? Me irritou um pouco ler ele, porque eu acho que ele podia ser cortado na metade. Eu prefiro as informações secas, eu prefiro a informação direta. E o livro floreia muito, o cara dá muita opinião, dá muito exemplo, faz piadinha e tal, não deixa a leitura leve ao meu ver, deixa a leitura um pouco desnecessária, tá? Mas a questão é o seguinte, tá? Todos os outros, outras espécies de mamíferos, né, conjuntivos, como nós, têm também sociedades, né, onde os indivíduos da espécie, do gênero do sexo masculino, tomam as decisões políticas. E aí as pessoas falam, por que será? Né? Algumas pessoas falam assim, isso acontece por causa da força física, porque os homens, o indivíduo do sexo masculino normalmente tem mais força. Isso não é mentira, não é verdade, desculpa, isso não é verdade. Por quê? Porque isso é refutado inclusive por causa de, observando-se outras espécies. Não só de outros mamíferos conjuntivos, mas também até de próprios primatas, onde as decisões políticas não necessariamente são tomadas pelos membros mais fortes. E decisões políticas, não estou falando que, sei lá, se junta um monte de macaco lá e eles falam, vamos votar a PEC do teto aqui. Não é isso. Mas, por exemplo, como vai ser dividida a caça, qual o tamanho do território, se eles vão mudar de território, se eles vão ficar lá a partir do ataque de outro bando, como vai ser ali o cruzamento dos machos e das fêmeas, quem é que vai permitir machos X cruzar com a fêmea Y, como é que vai se isso desenvolver, são as decisões políticas tomadas por esses primatas e não necessariamente os líderes são os mais fortes em algumas espécies. E no nosso caso isso também pode ser refutado estudando um pouquinho de história. Se você pegar, por exemplo, toda a civilização indígena, não só das Américas, mas até as decisões das sociedades hindus ou até das sociedades do extremo oriente ali, Japão, onde é Japão hoje, etc., você vai ver que não necessariamente as decisões políticas são tomadas pelo macho mais forte fisicamente, né? Normalmente elas são tomadas pelo macho mais velho. E isso implica, inclusive, que ele não seja o mais forte e não necessariamente quando ele era jovem ele era o mais forte daquele conjunto de indivíduos. Então, não está ligado à força física. Então, por que todas as sociedades humanas, Homo sapiens, não humanas, né, mas Homo sapiens, foram patriarcais? Têm decisões políticas tomadas por homens. E a melhor resposta, né, que eu vou dar para você é a melhor resposta que nós temos até hoje, em fevereiro de 2018. Nós não sabemos. Essa é a verdade. Não adianta vir um monte de feminista falar que isso é autoridade. Não adianta vir também um monte de machista falando que o homem é superior. Não adianta. Não adianta. A verdade é que os cientistas ainda não sabem. Existem algumas espécies, algumas hipóteses para isso, mas que ainda não se tornaram teorias, mas não se sabe o porquê que isso acontece. Inclusive, existe um cara que eu já indiquei no vídeo de ontem, espero que você veja, um cara chamado Jordan Peterson. Ele é um psiquiatra
conservador americano, que estuda justamente algumas diferenças nas carreiras profissionais, inclusive de homens e mulheres. E ele apresentou alguns estudos muito interessantes, né? E isso independe da tua opinião. Vamos lá. Meninos, ou seja, crianças do sexo masculino, tendem a gostar de brinquedos com movimento. E crianças do sexo feminino, meninas, tendem a gostar de brinquedos mais humanoides, principalmente os que apresentam rosto. Ou seja, não é por acaso que meninos gostam de carrinho e meninas gostam de boneca. É lógico que existem exceções, é lógico que isso não deve ser uma lei. Se teu filho homem quer brincar de boneca, deixa ele. Se tua filha mulher quer brincar de carrinho, deixa ela. Não estou falando isso, existem exceções, mas no geral é isso que acontece. E existem diversas maneiras de você lidar com essas informações, lidar com esses fatos, né? Uma das maneiras de você lidar com esses fatos científicos é a maneira demagoga, é a maneira populista. E aí nós vamos à primeira pergunta desse vídeo. Você acha importante mulheres tomarem decisões políticas na sociedade? Eu acredito que sim, eu acho muito importante, mas eu não acredito que para isso nós precisamos de medidas demagógicas, como por exemplo, cotas para mulheres dentro dos partidos políticos. Hoje, por exemplo, para você, sei lá, ter um partido que quer disputar uma vereança, você tem que ter 30% dos seus candidatos do sexo feminino. O que eu acho um absurdo, eu acho ridículo. A democracia não se trata de forçar alguém a participar de um ou outro processo, né? Aí tem também aquelas mulheres que falam, mas a diferença salarial entre homens e mulheres, isso é mentira, tá? Tem um vídeo do Kim desmentindo isso, é um assunto um pouco mais complexo. Mas você gera com esse tipo de ação demagógica algumas anomalias, como por exemplo, dar um exemplo aqui, por exemplo, o PMB, Partido da Mulher Brasileira, onde os seus deputados são todos homens. Então, assim, fica claro que é um partido que quer se apropriar de um discurso demagógico para pegar lá o seu fundo partidário e viver às custas dos pagadores de impostos, né? Então, assim, quando te perguntarem se você acha importante mulheres tomarem decisões políticas, você pode claramente responder que sim e ser contra a cota para mulheres na política. Eu espero que as mulheres se interessem mais por política, mas como fazer isso, eu não sei. Inclusive, vou deixar um outro dado interessante aqui para vocês. A Suécia, que é um dos países mais igualitários do mundo, né? A Suécia a gente deve copiar ela em várias coisas, mas em algumas outras coisas a gente deve fazer o oposto do que eles fazem lá na Suécia. É um país rico, é um país onde as pessoas, diferente aqui do Brasil, que as pessoas elas escolhem um emprego muito mais por necessidade do que por afeição ou por vocação profissional. As pessoas, você tem mulheres trabalhando em empregos predominantemente masculinos, não porque elas escolheram, mas sim porque era o que apareceu e ela precisa do dinheiro. E você tem homens trabalhando em ambientes predominantemente femininos e não foi por afeição ou por vocação profissional, mas sim por oportunidade. Na Suécia, que é um país rico, é um país onde as pessoas escolhem o emprego muito mais por aquilo que elas querem e não por necessidade pura e simplesmente, você tem justamente essas variantes de homens e mulheres em empregos acentuadas. Então, por exemplo, enquanto você tem 70% dos enfermeiros mulheres, ou seja, a maioria lá são de enfermeiras, você tem de engenheiros civis a maioria homens. Ou seja, quando você tira a variável econômica, você tira a variável social, a variável genética, a variável natural entre as diferenças de homens e mulheres acaba aparecendo e você tem naturalmente uma distribuição de empregos, meio que mais empregos para homens de um certo tipo e mais empregos para mulheres de outro tipo. E eu não estou aqui discriminando, falando que mulheres não podem ser engenheiras ou que homens não podem ser enfermeiros. Eu estou falando que é uma preferência, uma tendência social, natural do Homo sapiens de escolher determinados empregos. Certo? Quer ver uma outra coisa interessante? Uma outra coisa que eu já falei em outro vídeo? Você imagina o seguinte, imagina que, e agora eu vou inverter, porque eu quero ver feminista vir falar aqui que eu tenho preconceito contra homens. Você imagina você ter uma filhinha pequena e você leva ela numa escola, porque ela vai ser matriculada, você leva ela para estudar naquela escola. Chega lá, todos os professores de crianças são homens. Você não vai achar esquisito? E eu não estou falando que homem não pode ser professor de criancinha, não pode ser um psicopedagogo fenomenal. Eu só estou falando que é um pouco estranho, porque você automaticamente, naturalmente espera que a pessoa que vai ter a responsabilidade de ensinar a sua filha, mulher, criança, seja uma outra mulher. Eu falo isso mulher porque assim, é estranho você pensar num menininho, né?
Homem, aliás, é normal você pensar no menininho homem quando ele vai no banheiro e aí precisa da inspetora lá para limpar a bundinha dele, ser uma inspetora mulher. Até aí tudo bem. Só que fica um pouco esquisito você ter uma filha que quando ela for no banheiro lá e precisar de um inspetor para cuidar dela e limpar a bundinha dela lá, ser um inspetor do sexo masculino. Não é meio esquisito? Um cara jovem, boladão lá, todo tatuado. Isso você pode falar, é preconceito. Sim, pode ser um pré-conceito, um conceito pré-concebido, mas faz parte da natureza do homem e você tem que aprender a lidar com isso de maneira não demagógica. Então, respondendo novamente a minha primeira pergunta do vídeo eu acho muito importante sim ter mulheres tomando decisões políticas na nossa sociedade. Como fazer para ter isso, para ter mais mulheres tomando essas decisões? Eu não sei, mas eu vou fugir sempre da demagogia, principalmente aquela demagogia autoritária, beleza? Um abraço, vamos questionar tudo e vamos torcer para que eu ganhe o processo de hoje. Valeu? Até mais!